Quando nós passamos por grandes crises em nossas vidas, em qualquer área, profissional, espiritual, financeira, conjugal, uma crise existencial, nós nos sentimos tão pressionados que muitas vezes tomamos decisões que podem trazer consequências e perdas irreparáveis. E eu já me senti assim, em alguns momentos de crise, de muita pressão, onde eu não sabia como agir ou pior, agia de maneira errada. E me trouxe inspiração para esse vídeo, porque hoje eu não cedo à pressão. Antes eu cedia à pressão e acabava resolvendo as coisas fora de hora, ou, como eu falei, de maneira errada. Então, eu trouxe nesse vídeo algumas coisas que eu precisei analisar e mudar para hoje não ceder à pressão e vencê-la. Vamos ver. O primeiro ponto a ser analisado é que as pressões da vida elas sempre vão pôr para fora aquilo que carregamos dentro. Um exemplo, esse copo, que se agora pressionado cai, não vai derramar dele um suco ou um café, vai derramar a água que está dentro. E assim somos nós, como quando somos pressionados. E o que vamos pôr para fora vai fazer toda a diferença nas nossas decisões. Por exemplo, se você está em uma crise espiritual, você sabe que nós sentimos falta de vontade de orar, de ir à igreja, nós sentimos falta de vontade de jejuar, não temos forças para nada. E o que nós temos dentro, apesar da crise que se instala, nós já temos uma caminhada com Deus. Nós sabemos que existem armas de reserva, que são o quê? Boas amizades, onde pessoas da nossa confiança podem ser, acionadas para interceder por nós, para nós desabafarmos, recebermos bons conselhos e assim, aos poucos, a nossa fé vai voltando, testemunhos de vitórias onde a gente às vezes não está conseguindo ver uma saída. Se nós estamos passando por uma crise financeira, o que eu tenho de bagagem? Eu estudei algo sobre como administrar minhas finanças, porque a crise ela não avisa. Existem erros, problemas que nós buscamos, e mesmo quando nós buscamos, nós somos os responsáveis. A primeira coisa que a gente tem que fazer na hora das pressões da vida é reconhecer onde eu errei, onde não foi culpa minha, mas onde recomeçar. Então, o que eu tenho dentro sobre vida financeira? Como eu posso sair das dívidas? Eu tenho boas amizades que possam, nessa hora, me estender a mão, entregar um currículo, que possam me indicar formas de trabalho, com quem eu possa pegar algum dinheiro e recomeçar. Eu consigo negociar com as pessoas que eu estou devendo. Eu tenho coragem de olhar nos olhos das pessoas e falar o que está acontecendo, pedir um tempo, pedir um prazo. Porque eu passei por grandes crises financeiras e sempre as pessoas me deram oportunidades de me organizar. Em algumas vezes a culpa foi minha, mas em outras não foi. Foram circunstâncias até mesmo de saúde. Foram circunstâncias em que eu fui abandonada, cheia de dívidas, depois de fazer muito pela pessoa. E isso aqui não é se vitimizando, não. É falando para você que vem a pressão. Quantas pessoas se suicidam por causa de dívidas? Quantas mulheres se entregam, não se cuidam mais por conta de desamores, por conta de traições e não tem forças para recomeçar, de lutar por si. Na pressão não cuida dos filhos. Quando o meu primeiro casamento se desfez, os meus filhos eram pré-adolescentes. E eu tive que enfrentar aquela situação. E eu tive uma grande depressão.
Às vezes eu ia trabalhar, chorava dentro do banheiro e enfim, quem já teve depressão sabe como é. Mas eu precisava cuidar dos meus filhos. Tinha dias que eu estava tão mal, tão triste, que finais de semana principalmente, né? Porque para quem é casado, que tem um casamento e chega o fim de semana, você saber que aquela pessoa está com outra, está lá curtindo e você com seus filhos, depois de uma semana de trabalho. E era a época das fitas de, acho que VHS, né, que chama, aquelas fitas de vídeo. E eu alugava muitas fitas. Pegava o colchão, colocava na sala, que era onde tinha a televisão e o videocassete. Desenhos, para os meus filhos ficarem assistindo, enquanto eu com um pano no rosto chorava, para eles não virem. Enquanto eu ia lá no quarto orar, buscar Deus, pedir solução. E sempre nos meus dias de pagamento eu trazia presentinho para eles e sempre estava comprando um lanchinho. Tentei construir boas memórias para os meus filhos, apesar daquela crise no casamento. A quem esteja enfrentando crise no ambiente de trabalho, uma inveja, uma perseguição, um patrão que não reconhece o seu valor. O que que você tem dentro de si? Você sabe quem é você como profissional? Você está fazendo o seu melhor? Você tem condições de sair desse lugar, de buscar um outro lugar? Você tem condições de não deixar que essas coisas prejudiquem tanto a sua mente, a ponto de lhe fazer perder o seu valor? Como eu falei, existem crises que nós que procuramos. De repente você não é um bom profissional, você não está fazendo o seu melhor e diz que está sendo perseguido. Está passando uma crise porque você fala demais no seu trabalho, você se mete onde não deve. Então, primeiro, nós analisamos. Segundo, nós vemos o que nós podemos fazer. Em momentos de crise, às vezes, tem situações que nos dão medo. Eu já passei por situações de crise que eu fui pressionada de tal maneira que eu tive tanto medo que eu abri mão de coisas que eu tinha de valor. Grandes coisas que, por medo, por falta de alguém, de orientação, de pessoas do meu lado. Por isso é tão importante. Um conselho desse que eu dou aqui, humildemente, porque quem sou eu? São apenas experiências que eu passei que lá atrás eu perdi. E hoje eu digo para você, não ceda à pressão. Porque se na época eu tivesse colocado o medo de lado, tivesse tido mais confiança em Deus, tivesse tido bons conselheiros, eu não teria tomado decisões que trouxeram grandes perdas. Então, todos nós vamos passar por momentos de crise e de pressões, mas eu lhe digo, não ceda à pressão. Pare, pense, busque a Deus. Porque o Senhor, quando você começa a ter um relacionamento íntimo com Ele, Ele lhe dá direções. Hoje, às vezes eu me sinto pressionada para fazer certas coisas por conta de vontades que eu tenho. Por exemplo, tem gente que entra em momento de crise financeira, por quê? Porque sente vontades, desejos e acaba comprando o que não pode pagar. Entram em relacionamentos vazios, onde são desvalorizadas, porque por causa de um desejo, de uma vontade que depois vai passar e acaba não se preparando para alguém que a mereça, que o mereça. Então, vamos ver como reagir diante das pressões. Não ceda e tente buscar conhecimento sobre a crise que você está passando, busque conhecimento. Se é uma crise conjugal, vai ver alguém que já venceu, passou por aquilo ali, né, e venceu. Se é uma crise financeira, veja as estratégias, assista vídeos, leia livros que mostram como sair das dívidas. Se é uma crise espiritual, como eu falei no começo, vai buscar em alguém que possa te auxiliar, te ajudar, interceder por ti. Mas não deixe que as pressões da vida lhe destruam, lhe façam tomar decisões erradas. Para, pense, silêncio, se isola por um tempo. Depois você volta fortalecido, sabendo o que fazer. Deus pode todas as coisas e nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Fica com Deus.